Paz do Senhor, irmãos. Nós vamos a mais um devocional e dê o seu link nesse canal, curta esse canal e compartilhe as nossas mensagens. Hoje, o tema de hoje para reflexão é a couraça da justiça. Em Efésios 6, temos a armadura de Deus, e esta armadura de Deus, ela pressupõe o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o cinturão da verdade e calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Mas a nossa reflexão hoje é sobre que couraça é essa que o cristão ele tem que usar. Eu vou falar primeiro do que é essa couraça da justiça e depois dizer o que não seria essa couraça da justiça. A couraça da justiça, ela é uma justiça que é revelada em nós através da imputação da justiça de outra pessoa em nós. O cristão, ele tem que entender que a justiça da qual ele se reveste é a justiça de Cristo, é a justiça de Jesus. E nós temos, queridos, na história da igreja, documentos fortes que comprovam esta afirmação, interpretações de teólogos, interpretação biblicamente muito forte que nos enche de poder em entendermos isso. Para fomentar nossa reflexão, eu trago aqui o Sínodo de Dort, no seu capítulo 3º e 4º, no artigo 2º no artigo 3º que diz assim: portanto, todos os homens são concebidos em pecado e nascem como filhos da ira, incapazes de qualquer ação que os salve, inclinados para o mal, mortos no pecado e escravos dele. Sem a graça do Espírito Santo regenerador, não desejam nem tampouco podem retornar a Deus, corrigir sua natureza corrompida ou ao menor estar dispostos a esta correção. Então nós entendemos que o homem ele é totalmente depravado. Esse documento é um cânon da nossa igreja, um cânon de 1618 a 1619, que traz 5 situações que fortalecem a nossa fé e nos faz aptos a enfrentar os dardos inflamados do maligno. Nesse documento nós temos os 5 pontos poderosos, que é a graça irresistível, a eleição incondicional, a perseverança dos santos, a depravação total e a expiação limitada. Então nós percebemos que Deus ele age em nós poderosamente. Então a couraça da justiça é justamente o cristão entender que a justiça que está sobre ele é a justiça de Cristo. Por quê? Porque em uma das epístolas do apóstolo João, ele nos diz assim: quem não tiver pecado, disser que não peca, que não tem pecado, é mentiroso e a verdade não está nele. O que é que eu quero dizer com isso? Eu queria dizer primeiro o que é a couraça da justiça, que é a justiça de Cristo imputada em nós, e o que não seria a couraça da justiça. O que não seria a couraça da justiça é justamente esta afirmação do apóstolo João. Porque nós pecaremos, cometeremos pecado. Infelizmente, santificação não é sinônimo de impecabilidade. Nós cometeremos pecado. Nós somos pecadores. Mas é claro que nós não desejamos cometer pecados, nós não desejamos errar em nossas vidas, porque a imagem de Cristo em nós nos constrange e nos humilha diante do pecado. Mas se pecarmos, como diz o nosso apóstolo João, teremos um advogado junto ao Pai que vai interceder por nós. E eu queria já me caminhar para o fim desse devocional e dizer que esta couraça da justiça, que é a justiça de Cristo imputada em nós,
e que é fortalecida e delineada através dessa doutrina chamada calvinista, fortalece a nossa fé em grande ponto e que não é uma permissão, como muitos acham, para que nós possamos pecar. Não é uma permissão, muito pelo contrário. Os próprios cânones de Dort nos falam da consequência do pecado nas nossas vidas. A consequência do pecado, tanto pelo constrangimento de nós estarmos diante de um Deus santo, como pelas consequências do pecado. O pecado ele traz consequências terríveis. Se você for analisar, o pecado, em Deuteronômio, salvo engano, capítulo 28, a prática do pecado, ele nos traz maldições nesta vida. E a obediência, a busca por Deus e a obediência à sua palavra nos traz bênçãos. E para finalizar, para você que acha que a couraça da justiça, a justiça imputada em Cristo, que a depravação total do homem incita o homem a praticar pecado ou é uma permissibilidade para o pecado, eu cito aqui a Epístola aos Hebreus, que diz assim: o Pai açoita a todo aquele que recebe como filho. Então Deus, ele açoita, castiga os seus filhos. E a expressão é açoite. E se o irmão, você for analisar um açoite, alguém tem uma ideia do que seria um açoite em um filho que, sabendo-se salvo, não por suas obras, não pela sua justiça, mas pela graça de Deus, ele vai cometer pecados. E também fortalecendo esta ideia de que nós não temos justiça própria, que não é nossas obras de justiça que nos fortalece contra os dardos inflamados do maligno, que não nos dá uma couraça, é sim a justiça de Cristo, é o espinho na carne do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos diz, na segunda epístola aos Coríntios, tão claramente nos diz o seguinte: para que eu não me ensoberbecesse com as naturezas da revelação, porque o apóstolo Paulo foi ao terceiro céu. Aí ele continua: foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Orei 3 vezes, pedindo a Deus que o retirasse de mim. E o Senhor respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, amados, Deus, ele é estupidamente soberano. E dentro da sua soberania, ele nos faz buscá-lo para não pecar, para não sermos castigados por ele e para não sofrermos, e também o amor de Deus nos constrange. Então a couraça da justiça é o irmão, é o cristão entender que a justiça que está sobre nós não é a minha justiça, não é os atos de justiça que eu pratico, não é a bondade que vem do meu coração, mas sim a justiça de Cristo sobre nós. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.